Como entender o que os antigos entendiam a respeito do que sobrevivia depois da morte? Sim, isso vai envolver o que contemporaneamente se imagina ser a alma. Mas, ao mesmo tempo, deve-se compreender que não há nenhuma relação entre o conceito de alma hoje e o conceito do que sobrevivia após a morte, antes da invenção mais recente do conceito de alma. Essa discussão é importante porque, na Bíblia como um todo, e para garantias, se nós considerarmos a Bíblia e a teologia cristã como um todo, nós vamos encontrar três momentos diferentes, com três concepções diferentes, ao mesmo tempo, duas delas concomitantemente, sobre se algo sobrevive após a morte e o que é que sobrevive após a morte. Vamos então pensar essa questão difícil, delicada, sem presunção, sem arrogância, com transparência, com honestidade, com rigor, com pesquisa, mas nada desses instrumentais garante a procedência da reflexão, qualquer que seja ela. Então vamos com prudência, mas com coragem. Primeiro, antes da formulação da moderna concepção de alma. É o que impera no período pré-exílico, israelitas e abramitas, para o que nos interessa. Então a pergunta poderia ser: abramitas e israelitas criam na vida após a morte? E crendo na vida após a morte, o que sobrava depois da morte? Então vamos lá. Para a pergunta se israelitas e abramitas, e depois os judaítas, criam na crença após a morte, a resposta é indiscutivelmente sim, até o período pré-exílico. Não generalize. A declaração "os judeus acreditavam na vida após a morte" é falsa. Nós temos que estabelecer criteriosamente distinção de grupo social e período. Israelitas no norte, abramitas no sul, e posteriormente judaítas também no sul, acreditavam em vida após a morte. Depois do cativeiro babilônico, deixa que a gente já discute isso. Aí a segunda pergunta, então. E para eles, o que sobrevivia depois da morte? A mesma coisa que responderia qualquer nação daquela região no mesmo período. Egípcios, babilônicos, assírios, gregos, judeus, israelitas, edomitas, moabitas, amonitas, amalequitas, todos concebiam a mesma coisa como sobrevivendo após a morte. O texto bíblico que nos informa mais de perto a categoria israelita, judaíta, abraamita, é a passagem da necromante, de onde eu orgulhosamente tiro o meu personagem, o necromante da tenda do necromante. Saul procura uma especialista, uma necromante, uma mestre em e aqui pode ter uma questão muito importante, porque quando ela descreve, a narrativa descreve que há uma resposta à invocação de Samuel, a necromante invoca Samuel, o texto hebraico diz que sobem muitos Elohim da terra. O personagem, então, Saul, fica um pouco atônito com o que está acontecendo
Ela descreve que um desses Elohim que sobe tem uma determinada veste específica. Saul, então, interpreta que aquele Elohim é Samuel, e então eles conversam. Por que essa narrativa é importante? Porque Elohim é a designação dos seres que não são os Anashim. Anashim é o homem. Elohim são os seres celestes. Elohim não são os deuses. A palavra Elohim pode servir para os deuses, e serve. Pode servir, inclusive, para um deus. Mas ela designa uma qualidade de ser. É o ser celeste e é o ser do mundo dos mortos. Elohim. Então, os judeus criam que quando uma pessoa morre, ela adquire a consistência própria dos seres celestes e dos seres do mundo dos mortos. A consistência de um Elohim. É a mesma noção presente na Grécia, na Babilônia, etc. Atenção. Eles não imaginam que dentro de uma pessoa mora um Elohim. Esqueça essa concepção. A antropologia e a história chamam esse conceito de twin ou double, gêmeo ou duplo. Não é o conceito de alma. Esquece isso. O judeu, o egípcio, o grego não concebem. Sim, o grego antes de Platão, sim. Não concebem um fantasma que mora dentro da pessoa. Concebem uma pessoa que, quando ela morre, se converte num duplo, ou num gêmeo, num twin ou num double, que vai para o mundo dos mortos. Sejam os textos babilônicos, gregos, egípcios, esses mortos se alimentam como os deuses, como os orixás. Por que o pessoal de Candomblé dá comida para os orixás? Porque eles imaginam que os orixás comem. Por que que budistas e romanos colocam comida no altar dos seus antepassados? Porque eles acreditam que os mortos comem. É uma concepção completamente diferente do que você imagina, porque você considera a alma um espectro que deixou de ser um ser vivo, é um fantasma, um ectoplasma que não come, que não tem sexo, que flutua e que pensa. Mas não era assim na antiguidade. Eles não concebiam que tinha a consistência da carne e dos ossos. Por quê? Quando animais desenterravam os cadáveres, quando os inimigos desenterravam os cadáveres para amaldiçoá-los, eles sabem que tem osso ali. E quando eles quebram o braço, ou lutam, ou são atacados por uma fera, eles sabem que dentro deles tem um osso. Então eles sabem que na cova fica o osso. Então o duplo não é a carne e o osso. Essa discussão está, inclusive, na carta aos Coríntios, quando o autor da carta fica discutindo a noção da consistência da pessoa quando ressuscitar. Porque já é uma discussão presente na compreensão da consistência de um duplo, de um twin, de um gêmeo, de um duplo, de um double, que não é um fantasma. Ele não é físico, mas ele tem todas as propriedades do físico. Ele come, ele vive, ele habita em determinado lugar, ele pode ser evocado, ele fala, ele conversa com as pessoas. Algumas tradições religiosas vão, inclusive, considerar que eles são dotados de poder como os Elohim. Então, você pode, inclusive, instrumentalizá-los nas suas atividades mágicas. Faz todo sentido. A necromante evoca os mortos, assim como os profetas evocam os deuses. Para eles é o mesmo mundo. Então, entenda isso definitivamente. O conceito de vida após a morte
próprio dos israelitas e dos abramitas antes do período pós-exílico é o conceito do crescente fértil, toda a região do Nilo e a região do Tigre e do Eufrates. É o conceito da bacia do Mediterrâneo, própria da Europa, da África e do Oriente próprio, da Ásia mais a oeste. O conceito de que, morrendo a pessoa, o seu duplo, o seu gêmeo, vai para o mundo dos mortos. E lá continuará vivendo como vivia aqui, trabalhando, comendo, eventualmente casando, como os deuses, que comem, bebem, trabalham, casam, têm filhos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém, século V a.C., por razões que aqui não vou desenvolver, vão destruir, não há outra palavra que eu pudesse usar, eles destroem toda a cultura abraamita anterior, toda a cultura israelita anterior, toda, absolutamente toda. Não vai permanecer de pé nenhum elemento da religião abraamita, nenhum elemento da religião israelita, a não ser a apropriação falsificada da memória. Mas é falsificada. Na história de Abraão não tem absolutamente nada da tradição abraamita. Sobrevivem alguns resquícios de resistência, mas já incorporados dentro da cooptação ortodoxa do Templo de Jerusalém. Aqui direi eu, você não vai ler isso na literatura até onde eu posso acompanhar a literatura. Uma das coisas que os sacerdotes destruíram foi a crença na vida após a morte. Os sacerdotes acabam com a noção de vida após a morte e acabam com a noção de duplo e de twin. O texto que estabelece essa interdição é Gênesis 2:3. Devo fazer o vídeo a respeito disso muito brevemente. Nós interpretamos Gênesis 2:3 com substância de conteúdo absolutamente inapropriado para aquela narrativa. Por exemplo, nós lemos na narrativa como se Adão e Eva tivessem alma. Logo, não levamos a sério a morte dali, simplesmente transformamos aquilo numa referência ao inferno. Mas não há nenhuma referência ao inferno no texto de Gênesis 2:3, esquece. Quem ler Gênesis 2:3 pensando em céu e inferno não sabe ler. Não há nenhuma referência à alma em Gênesis 2:3. Quem coloca a alma em Gênesis 2:3 não sabe ler. É um texto literal. Adão e Eva são criados, eles podem adquirir a imortalidade se comerem da árvore da vida. Mas, para isso, eles não podem comer da árvore do que é bom e do que é mal, o que daria a eles o direito de decidir a vida deles como eles quisessem. Para viver para sempre, deveriam ser cordeirinhos obedientes de Yahvé. Não poderiam querer ser autônomos. Como a narrativa foi feita para criticar a população que não quer pensar como os sacerdotes, Adão e Eva comem da árvore porque os personagens querem pensar por conta própria, são condenados, e o texto diz: no dia que vocês fizerem isso, vão morrer. E isso é uma declaração categórica, final, definitiva e absoluta. As pessoas ainda se confundem, porque não leem o texto adequadamente, porque supostamente ninguém morre. Inclusive, já teve comentarista que recusa, como presente na narrativa, o que eu direi. Morre sim. Yahvé é o primeiro sacrificador do culto expiatório. Ele mata um animal, tira a pele do animal, e com a pele do animal ele cobre o pecado de Adão e Eva. Pensando em fenomenologia da religião, a divindade aí é aquele primeiro que realizou o ato que está sendo fundado pela narrativa mítica. Então, ao mesmo tempo que é uma narrativa que interdita a crença na vida após a morte, é uma narrativa que inaugura o sacrifício substitutivo pelo pecado para adiar
indefinidamente a morte do casal que pecou. Então, enquanto o camponês e a camponesa se dirigirem ao Templo de Jerusalém e repetirem o sacrifício inaugural de Yahvé, que o sacerdote fará, Yahvé os manterá vivos, até que chegue o dia definitivo da morte. Morrendo o camponês e a camponesa, acabou, não tem vida após a morte, morreu. Pode soar estranha para você a leitura, que você está acostumado a ouvir completamente diferente, mas eu tenho consciência do que eu estou dizendo, e direi que Eclesiastes diz exatamente isso. Aí os comentaristas, os bons, porque está cheio de mequetrefe por aí, mas os bons comentaristas reconhecem que em Eclesiastes é exatamente essa teologia, morreu, acabou. Mas eles não admitem que Eclesiastes é ortodoxo. Eclesiastes só diz o que diz, porque o Templo de Jerusalém diz isso. Inclusive, por isso, Eclesiastes está no texto bíblico. Ele não é contraditório, ele não nega a doutrina fundamental do Templo de Jerusalém. Então, acabou. Com o Templo de Jerusalém, acabou a crença na vida após a morte. Como eles tomaram o poder e eles vão administrar a cultura e a religião dos abraamitas, e como nós descendemos deste povo, hoje nós seríamos a única religião do planeta que não acreditaria na vida após a morte. Mas não ficou aí. As coisas receberão outro tratamento. Então temos que dar 2 passos ainda. Paralelamente ao que está acontecendo no Templo de Jerusalém, a destruição da vida após a morte, a interdição da crença na vida após a morte, para os judeus, obviamente, ali do lado, o Império Persa, que é dono de Judá, é dono do Templo de Jerusalém, manda em todo mundo, desenvolve, aprofunda, ensina e prega a crença na ressurreição dos mortos. O que é que vai acontecer? Um grupo de judeus, que mais tarde serão conhecidos como fariseus, cuja palavra é a mesma palavra para persa, a palavra fariseu é a mesma palavra para persa, a mesma palavra. Esse grupo fariseu vai adotar todas as doutrinas persas que não digam respeito à divindade. Com exceção da doutrina da divindade especificamente, todas as outras doutrinas serão incorporadas por esses judeus da diáspora, que depois se concentrarão também em Jerusalém como os fariseus. A doutrina de que Deus é bom, a doutrina do juízo final, a doutrina do diabo mau, a doutrina dos anjos bons, a doutrina da condenação dos anjos maus no Deus mau e nos homens maus no lago de fogo, a doutrina da premiação dos homens bons, do Deus bom e dos anjos bons no céu, a ressurreição. Os fariseus, para não contestar o Templo de Jerusalém, manterão a crença ortodoxa de que morreu, acabou. Não tem duplo, não tem twin, não tem nada, não tem alma. Se não tem duplo nem twin, que é a crença daquela época, quanto mais alma, que é uma invenção posterior. Mas o que os fariseus dirão? Eles incorporarão a doutrina da ressurreição e, com isso, subvertem, sem negar, a doutrina do Templo de Jerusalém. É verdade, sabe o sacerdote, guru, é muito verdade. Morreu, acabou, somos pó. Quando a gente morre, o pó vai para a terra. Quando a gente morre, a vida vai para Deus. Mas, no dia do juízo final, nós, este que aqui está, seremos ressuscitados pelo poder de Yahvé. Com isso, os fariseus driblam a operação político-teológica do Templo de Jerusalém, sem poderem ser acusados de heresia. Porque eles não estão dizendo que não é verdade
tem vida após a morte. Não, é verdade, não tem vida após a morte. Mas na sua benevolência e graça, Yahvé nos fará tornar a viver. Nos fará viver de novo. Jerusalém não é destruída? Yahvé não reconstrói Jerusalém? Pois nós somos destruídos, mas Yahvé nos criará de novo. A ressurreição é uma nova criação de Yahvé. E o templo de Jerusalém só pode dizer o seguinte: nós não aceitamos essa doutrina, mas não pode dizer que os fariseus estão negando a doutrina da Torá. Entende a jogada? Inteligentíssima. Ah, professor, então é aí que nós estamos. Não, claro que não. Você viu eu falar de alma? De um fantasminha que você tem dentro de você? Não, tem nada disso. Não há conceito de duplo mais, não há conceito de gêmeo mais, não há twin, não há double. Há apenas o conceito de um corpo de pó que está respirando, ele é uma nefesh hayah, porque Yahvé o mantém vivo. Não tirou dele a vida, o que o fará por conta do seu estado de pecado. Mas na sua benevolência, depois de Yahvé ter tirado a vida, vai devolver a vida e ressuscitá-lo. Não é colocar a alma de novo lá, porque não há alma nenhuma, não há twin nenhum, não há double nenhum. Só o corpo, só o pó e só a vida. Para mim, é esta a compreensão do autor da carta aos Coríntios. Quando ele se encontra com os gregos, e já falarei disso, que não aceitam a doutrina da ressurreição, e já explicarei por que não aceitam, ele vai ficar em desespero. Por quê? Porque ele é um judeu ortodoxo, que segue a doutrina do Templo de Jerusalém. Qual é a doutrina do Templo de Jerusalém? A doutrina de Eclesiastes. Qual é a doutrina de Eclesiastes? A doutrina de que um judeu é pó que respira e mais nada. Logo, quando ele parar de respirar, acabou. Volta a ser pó, como se nunca tivesse existido. O único apego de Paulo à esperança é se houver ressurreição. E não é apenas se houver a ressurreição de Jesus, porque não adianta Jesus ser o único que ressuscita e os demais não ressuscitarem. Serviu para quê a salvação? O cordeiro foi sacrificado para quê, se não tem ressurreição? Então, se não houver ressurreição, a fé é vã, como diz o autor da carta aos Coríntios, porque não tem vida após a morte e nós fomos salvos para nada. Muita gente recusa isso. Eu considero que não ler assim é ler errado a carta aos Coríntios. Eventualmente, quem lê errado sou eu. O vento que venta lá, venta cá. Eu só quero que me mostre que eu estou lendo errado. Duas ou três pessoas já me contestaram, mas vêm contestar com doutrina. Doutrina eu quero que vá para o quinto dos infernos. Eu quero que mostre na narrativa um erro de interpretação, de argumento, de compreensão. Leitura. Leitura que interessa. Prestidigitação teológica não me interessa, eu tenho asco disso. Então, ok, se não concordarem com minha leitura, demonstrem onde ela está errada. Não quero saber quem pensa diferente. Eu quero saber se o meu argumento está certo ou errado. Mas, professor, não é assim que a igreja pensa. Não, porque a igreja não é bíblica. Já falei 200 vezes. O que a igreja acredita não é bíblico. O que a igreja acredita é o seguinte: ela pega Paulo, tem uma ressurreição, mas ela acredita que dentro do bonequinho tem um fantasma. Da onde saiu disso? Saiu da filosofia grega, saiu de Platão. A cultura grega pré-platônica é a cultura do twin, do duplo. Pode procurar. Bota o conceito de duplo ou de gêmeo no Antigo Oriente Próximo, né? Twin and double. Bota em inglês, porque em português você não vai achar nada disso. Bota em inglês, né? O conceito de gêmeo e duplo na ideia de vida após a morte no Antigo Oriente Próximo, você vai encontrar um monte de artigo.
Num deles, inclusive, discute como que Platão transformou o conceito de duplo e de gêmeo no conceito de alma, muito provavelmente por conta do gnosticismo, de religiões que consideravam a matéria ruim e a ideia boa, né? Então, há um desenvolvimento próprio da tradição grega, gnóstica, platônica, órfica, que consideram a dualidade intrínseca da existência e negativam a matéria e positivam o que seria espírito. E aí Paulo, então, concebe que o duplo, twim, é um fantasma que está dentro da matéria, do corpo, preso, aprisionado. Isso não tem absolutamente nada a ver com a matriz do Crescente Fértil. É uma alucinação teológica de Paulo e dos neoplatônicos. Mas vai ser extremamente bem sucedido. Porque o Ocidente desenvolverá a ideia de que o corpo é mau. Veja a história da igreja. Tudo que é intrinsecamente corporal, a igreja demonizou. As duas matrizes humanas que nos caracterizam como seres humanos foi demonizado nos 2.500 anos dessa tradição, nos 2.000 anos do cristianismo e hoje, nas igrejas. O sexo e o pensamento, o cérebro. Se você pensar, é o diabo. Se você desejar, é o diabo. Isso é uma neurose, uma doença, uma patologia teológica que deriva de um certo modo de pensar teológico de Platão e dos seus iguais. Recomendo, inclusive, que vocês assistam ao episódio 7 da série Cosmos, do Carl Sagan. Ele vai dizer isso com todas as letras. Pitágoras, Platão, aquele pessoal desgraçou o Ocidente. Desgraça completa. Há um ou outro benefício indireto que acabaram realizando, mas no todo eles interromperam o desenvolvimento da humanidade aqui no Ocidente por 1.500 anos. Nós só voltaremos a caminhar como vínhamos caminhando quando os árabes introduzirem Aristóteles no século X e Aristóteles transbordar e nós retornarmos, então, para a cultura jônica. Então, não precisam me dar bola, estou acostumado a não ser levado a sério, mas acho que Carl Sagan é uma autoridade do campo. Vão lá e assistam, caso queiram se dar o trabalho. Eu me dei o trabalho de assistir a série Cosmos inteira 2 vezes. E o dublador de Carl Sagan é maravilhoso. Sou apaixonado por aquele dublador do Carl Sagan. Maravilhosa performance de dublagem. Aliás, a série Cosmos é fantástica. A nova, para mim, não rivaliza na série Cosmos. Então, a igreja vai incorporar a noção de alma, o fantasminha, Gasparzinho, à sua matriz teológica. Há uma alma eterna. E vai projetar isso na Bíblia. Isso é alegoria pura. Todas as vezes que você encontrar alma na Bíblia, você está alegorizando. É analfabetismo funcional, baseado, inclusive, numa tradução errada, que também é analfabetismo funcional. E com isso, o que a igreja vai fazer? Na prática, tornar inútil a ressurreição. Você já viu algum cristão dar alguma atenção verdadeira, real, para a ressurreição? Não. Sejamos honestos, francos. Para que serve a ressurreição? A igreja está alucinada, acreditando num fantasma, um Gasparzinho que vai sobreviver e viver para sempre. Então, para que a ressurreição? Não vai para nada. Ou seja, nós criamos uma doutrina inútil usando um mito grego, o mito da alma. Os fariseus não pensavam assim. Paulo é
absolutamente neurótico com a ideia da ressurreição. Gente, ele arranca os cabelos assim, gente, falando para os coríntios, gente, não façam isso. Não descreiam da ressurreição, sem a ressurreição acabou tudo. Não adiantou Deus ter dirigido a história do povo santo, porque Paulo acreditava nisso, né? Não adiantou Jesus nos salvar, porque Paulo acreditava nisso, né? Porque nós vamos morrer e acabou tudo. A história foi dirigida por Deus para nada. Jesus morreu para nada. Porque morreu, acabou. Ah, então morreu, tem alma. Não tem alma bosta nenhuma. Vamos ler direito. Morreu, acabou, como Jerusalém. Jerusalém foi destruída, acabou. Mas Deus é Deus. Assim como Deus reconstrói Jerusalém, Deus vai criar a gente de novo. A gente de novo. Deus vai ressuscitar a gente. Olha que mito lindo. Lógico. Mito puro. Isso não vai acontecer nunca. Isso é mito puro. Mas é coerente. Por quê? É a única forma de driblar a doutrina de Eclesiastes e do Templo de Jerusalém, que é a doutrina oficial do judaísmo da época. Morreu, acabou. Com a doutrina da ressurreição, você não invalida isso. Você resolve isso. Morreu, acabou, é verdade, mas, assim como Deus nos criou, ele nos recria. A ressurreição é uma nova criação do sujeito. Não é a volta do fantasminho, do Gasparzinho, fantasminha camada, do Lelo. Lembra do Lelo? Lelo e Gasparzinho para o corpo. Então, vimos aí 4 matrizes diferentes. Na primeira, eles creem no duplo ou no gêmeo, que comem, bebem, dançam, fazem sexo, como os anjos. É bacana, né? Eu acho isso muito bacana. Mito puro, mas é bacana. É tipo Harry Potter. Mito puro, mas não é bacana? Eu acho bacana. Eu não li todos os livros, eu ouvi todos os livros. Todos. Eu ouvi todos os audiobooks do Harry Potter. É uma delícia. E enquanto eu estou ouvindo, eu estou ali, dentro da história. Mas é mito puro. Assim como a crença no duplo e no gêmeo. É mito puro. Depois você tem a segunda etapa. Acabaram com a brincadeira do pessoal. Sacanagem do Templo de Jerusalém, né? Morreu, acabou. Bem, fazer isso hoje não tem problema nenhum. Né? É como eu concebo. Para mim, morreu, acabou. Não tem sobrevivência da mente, da consciência, nada. Morreu, acabou. Era o que os sacerdotes fizeram. Mas os sacerdotes fizeram para controle das pessoas. Foi um ato perverso. Acabar com a crença na vida após a morte para que a pessoa se desespere com a única vida que ela tem, e então eles ficarem vendendo o sacrifício todo ano para a pessoa poder viver mais, porque ela sabe que vai morrer e acabou. Então foi uma maldade. Agora, é uma maldade que, lamentavelmente, sinto dizê-los, corresponde aos fatos. Morreu, acabou. Ali, do lado, mais tarde, os gregos vão inventar outra solução, vão radicalizar, aprofundar a noção do duplo e do gêmeo e vão inventar um fantasminha completamente separado, com atributos completamente separados da matéria, então não come, não bebe, não sei como pensa, né? Como pensa? Não come, não bebe, como consome energia para pensar? Ou seja, é uma mitologia, e uma mitologia sem nenhum pé nem cabeça, porque os passados acreditarem que quando você morre, você passa como duplo ou como gêmeo de você mesmo para o mundo dos mortos e continua vivendo como... Isso é coerente. Chega a ser comovente, né? Por que eu quero sobreviver como ectoplasma, que não tem nenhuma das boas sensações da vida, as sensações que fazem a vida valer a pena, o toque na pele da pessoa amada? A alma não tem isso. A alma é um troço chato. A alma é um troço besta. A alma é um negócio ridículo.
porque nasce do nojo do corpo. A alma é a expressão do nojo da matéria. Eu não tenho nojo da matéria, eu amo a matéria. Eu sou como a amada de Cântico dos Cânticos, que quer cheirar, que quer ouvir, que quer tocar, que quer ver, que quer provar. Os sentidos. Está no prólogo de Cântico dos Cânticos. Arrepiou? Espere o curso. Eu quero os sentidos enfiados na matéria. Eu não quero essa coisa asséptica, sem sentimento, sem emoção, sem corpo, que é o mito absurdo da alma. Mas é o que a igreja prega, né? Porque a igreja não nos quer lambendo a matéria, pois eu quero é lamber a matéria e não fugir dela. Como próximo passo, os fariseus criarão uma alternativa ao desmancha-prazer do Templo de Jerusalém. Ok, beleza, morreu, acabou, mas Deus vai ressuscitar a gente, ou seja, Deus vai criar a gente de novo. E, finalmente, tem a confusão que a igreja inventou de juntar Platão com Paulo. É um negócio muito absurdo, né? É para você não pensar. É como a doutrina da Trindade. Você lê, decora e repete. Mas você não pense nisso. Porque se você pensar, desmancha tudo. Se eu tivesse que escolher o que eu escolheria, não resta a menor dúvida do que ressurreição. Ah, sem dúvida. Mas se não pudesse a ressurreição, a doutrina do gêmeo e do twin. Mas não gosto tanto dela porque ela gera uma situação em que você, sendo gêmeo e twin, pode ser manipulado por magos e bruxos para você, inclusive, fazer mal a outras pessoas, como se fazem com os orixás e com os deuses. Não quero. Já sou controlado aqui por políticos e religiosos. Aí vou para o mundo dos mortos para ser controlados por políticos e religiosos? Não, gostei disso não. A ideia é bonitinha, mas quando você fuça, você descobre que tem o lado negativo da coisa. Então, poderia brincar de crer na ressurreição. Mas eu estou brincando quando eu digo que eu poderia brincar de crer na ressurreição, porque é mito. Na verdade, quem estava certo nessa história toda é o Templo de Jerusalém. Morreu, acabou. Bosta. Bosta. Vai fazer o quê, né? Adianta inventar mito para você fingir que não é assim que as coisas são? Mito só engana quem quer ser enganado. Chama self-deception. Self-deception é mentir para si mesmo. Para que você vai mentir para si mesmo? Olhe para a sua condição, veja, ok, é assim que as coisas são. Não há o que possa ser feito, a não ser inventar história de Papai Noel, para eu, de modo bem infantil, porque Papai Noel só serve para criança. Religião é coisa para criança. É usado pelos adultos para controlar as crianças. Igual Papai Noel. Papai e mamãe usa Papai Noel para controlar as crianças. Os adultos usam a religião para controlar as crianças. Na religião, tudo infantilizado. Então, não vamos nos deixar ser infantilizados. Vamos olhar para a realidade tal qual ela é. Morreu, viramos pó. Todos os nossos átomos se dissolvem e vão constituir outras coisas. Então, só me resta esta vida. Vou vivê-la da melhor maneira possível. É assim que eu penso. E se eu estiver errado, se tiver alguma coisa do outro lado, tamo lá, criatura. Você acha que eu vou estar fora? Ou só porque você não gosta? Baixa a tua bola, que você não manda nada em coisa nenhuma. Você inventa as suas doutrinas e segue as suas doutrinas igual um cachorro de madame. Mas a realidade não pede licença a você
A realidade não pede licença a vocês. Então, um papo reto que pode nos deixar um pouquinho alegres no final. Se tiver alguma coisa do outro lado, queridos, todos nós estaremos lá. Todos nós. Cada um de nós. Como os antigos acreditavam. Como Jacó disse. E eu termino com Jacó. Eis que eu vou pelo caminho de toda terra. Se não há nada do outro lado, não há para nenhum de nós. Mas se houver alguma coisa lá, não se preocupem. Nos vemos lá. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Não é legal? Eu acho legal. Tchau, tchau.